café, forró e política. Política de A a Z. Política de A a Z, chegando aqui no seu rádio, olha só. 2 pesquisas divulgadas ontem. Uma para Caruaru, outra para Santa Cruz do Capibaribe, 2 cidades importantíssimas aqui do interior do estado. A gente vai começar falando da pesquisa de Caruaru, tá? Pesquisa divulgada pela Simplex, aliás, pesquisa realizada pela Simplex Consultoria e divulgada, tá? Pelo blog do nosso amigo Elielson, tá bom? Então presta atenção, 500 pessoas foram entrevistadas e há uma margem de erro aí de 4,38%. Começando pela estimulada, que é quando o entrevistado diz em quem é que você vota, tá certo? E o primeiro que você disser é que vale. Rodrigo Pinheiro do PSDB, 39,4%. Zé Queiroz do PDT, 32%. Fernando Rodolfo do PL, 6,5%. Armandinho do Solidariedade, 2,3%. Michele Santos do PSOL, 1,8%. Maria Santos do Unidade Popular, 1%. Brancos, nulo e nenhum, 7%. Não sabem ou não responderam, 10%. Isso aqui é na estimulada. Já na espontânea, quando diz assim, quer que você vote e não traz os nomes dos candidatos, Rodrigo Pinheiro do PSDB aparece com 37,9%. Zé Queiroz do PDT, 29,1%. Fernando Rodolfo do PL, 5,2%. Armandinho do Solidariedade, 1,3%. Michele Santos do PSOL, 0,9%. Maria Santos do Unidade Popular, 0,8%. Brancos, nulo ou nenhum, 6,9%. Não sabem ou não responderam, 17,9%. Nos votos válidos, presta atenção, nos votos válidos, tá certo? O Rodrigo Pinheiro aparece com 47,5%. Rodrigo Pinheiro do PSDB. Zé Queiroz do PDT, 38,6%. Fernando Rodolfo do PL, 7,8%. Armandinho do Solidariedade, 2,8%. Michele Santos do PSOL, 2,1%. E Maria Santos do Unidade Popular, 1,2%, né? Olha, os votos válidos, para quem não sabe, excluem as opções de branco, nulo e indecisos, tá? A margem de erro tende a ser significativamente maior devido à redução no número de respostas analisadas, o que pode aumentar aí, né, a incerteza desses resultados. Além disso, a distribuição dos indecisos nem sempre é proporcional, podendo ser influenciada por diferentes fatores, tá bom? Olha, tem mais, ainda estamos em Caruaru, virado na gota. A aprovação da gestão do atual prefeito de Caruaru, candidato à reeleição Rodrigo Pinheiro, do PSDB. De acordo com a Simplex, 65,4% aprovam aí a gestão do Rodrigo Pinheiro. 27,4% desaprovam e 7,2%, para ser mais exato, não sabem ou não responderam, tá? A pesquisa está registrada sob o número PE 03737/2024. A margem de erro é de 4,38%, para mais ou para menos. Peraí que não acabou não, viu? Agora a gente vai divulgar a pesquisa para Santa Cruz do Capibaribe, meu amigo. Uma pesquisa realizada pelo Instituto da Indagator em parceria e divulgada pelo blog do Mário Flávio e a Rádio Cidade. Presta atenção!
na estimulada Elinho Aragão, do PSD. Estimulada é quando se diz os nomes do candidato. Elinho Aragão, do PSD, 70,6%. A Alessandra Vieira, do PL, 14%. Robson Ferreira, do PP, 2,9%. Anderson Silvestre, do Democracia Cristã, 0,7%. Não sabem ou não responderam, 5,9%. Nulo ou nenhum, tá? Brancos e nulos ou nenhum, 5,6%. Já na espontânea, quando diz assim, quem é que você vota? Aí o primeiro nome que vem, balão. Elinho Aragão aparece com 67,8%. Elinho Aragão, do PSD, tá, gente? Alessandra Vieira, do PL, 13,9%. Robson Ferreira, do PP, 2%. Fábio Aragão, que nem é candidato, desistiu, do PSD, também aparece na espontânea, 2%. Anderson Silvestre, do Democracia Cristã, 0,4%. Não sabem ou não responderam, 6,9%. E brancos, nulos ou nenhum, 7%. Esses números foram coletados entre os dias 27 e 29 de setembro. A pesquisa foi registrada sob o número PE-04644/2024. O levantamento entrevistou 450 pessoas, abrangeu tanto a área urbana quanto a zona rural de Santa Cruz do Capibaribe, permitindo aí uma visão mais abrangente, né, do cenário eleitoral. Olha, 95% de confiança e a margem de erro é de 4,6 para mais ou para menos. Meu amigo. Pesquisa virada na gota. Teve de Caruaru, teve de Santa Cruz do Capibaribe e claro que o professor Marco Aurélio Freire vai chegar para comentar essas duas pesquisas. A pesquisa Simplex para Caruaru e a pesquisa Indagator, em parceria com o blog do Mário Flávio e a Rádio Cidade, para Santa Cruz do Capibaribe. Meu amigo, vai falar sobre tudo isso? É o professor Marco Aurélio Freire. Bom dia, professor. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia, ouvintes do Café Forró e Política. Bom dia, meu amigo Lucas Medeiros. Lucas, chegamos por aqui com duas pesquisas importantes para duas cidades do interior de Pernambuco. A primeira delas, Santa Cruz do Capibaribe, onde o Instituto Indagator fez pesquisa para a Rádio Cidade e para o blog do Mário Flávio. Os números são os seguintes: o Elinho Aragão, do PSD, chega a 70,6% das intenções de voto. Em segundo lugar, a Alessandra Vieira, do PL, com 14%. E em terceiro, o Robson Ferreira, do PP, com 2,9%. O detalhe aí é que a distância do primeiro para o segundo colocado é bem grande, e isso é refletido também muito por causa da aprovação do atual prefeito, o Fábio Aragão. Lembrando que o Fábio Aragão tem a direito à reeleição, mas renunciou, não quis disputar a sua própria eleição e lançou o seu vice, que é o Elinho Aragão, e agora candidato. Um ponto interessante é que o Fábio Aragão tem 2% de intenção de voto na pesquisa espontânea. Faltando apenas 3 dias aí para a eleição, é interessante a gente ver como ainda tem gente que ainda não conhece, né? Não sabe quem são todos os candidatos, ainda citam o Fábio Aragão. Mas isso é um fenômeno que até o dia da eleição deve ser resolvido, ou seja, as pessoas vão ter de escolher alguém em algum momento. Agora, um outro ponto importante é que as disputas em Santa Cruz geralmente são acirradas, como a última foi, justamente a vitória do Fábio Aragão em cima do Alan Carneiro em segundo e do Dida Dinan em terceiro, que foi muito apertada. Do primeiro para o segundo colocado foi mais ou menos 300 votos, pouco mais do que isso, mas dessa vez, ao que parece, a situação é diversa, é diferente, ou seja, há uma distância considerável e o Elinho Aragão tende a vencer a eleição. Claro, voto só se fecha, né? Só se tem certeza quando é depositado na urna, mas
Todas as pesquisas dão uma diferença grande do Elinho para o segundo colocado, ou seja, a oposição em Santa Cruz em relação à majoritária está ainda tentando correr atrás desse prejuízo. Mas aí, a conferir. Vindo para a segunda pesquisa que a gente quer discutir é a de Caruaru, feita pelo Simplex. E aí é o seguinte, o Simplex tem uma metodologia um pouco diferente, ele colocou lá os votos válidos também, e nos votos válidos o Rodrigo Pinheiro chega a 47,5% dos votos, né, dos votos aí da intenção de voto. Queiroz faz 38%, o Fernando Rodolfo faz 7,8%, o Armandinho 2,8%, a Michele Santos 2,1% e a Maria Santos 1,2%. Aqui nós temos um ponto importante, com 47,5% dos votos totais aí, dos votos válidos, no caso o Rodrigo Pinheiro está a 2,5% mais ou menos de chegar aos 50%. E 50% é um número mágico, porque com 50% mais um único voto, qualquer candidato aí venceria em primeiro turno. E no caso, os outros candidatos, porque ele teria aí mais vantagem, né, um voto a mais, pelo menos, do que a soma dos outros candidatos juntos. Esse é o número mágico da eleição. Estamos a 3 dias aí das urnas, né, se abrirem, e é exatamente isso que vai balizar a campanha nesses últimos dias, né, se há uma chance ou não, e que tipo de chance há para o candidato Rodrigo Pinheiro vencer as eleições agora, na primeira volta das eleições, no primeiro turno. O caso é o seguinte, ainda não está confirmado pelo Simplex, há outros institutos que já deram isso aí, né, como o Datatrend, por exemplo, mas o Simplex agora ele não cravou, mas se aproxima. Não é o mesmo em outros institutos, mas como eu disse aqui, os outros institutos deram pesquisas nas semanas anteriores. Como nós estamos na semana da eleição, o retrato do momento é o que o Simplex está trazendo agora. Claro, que isso vai depender também dos indecisos. Tem 10% aí de pessoas indecisas quando eles fazem a pesquisa no voto estimulado. No voto estimulado lá tem 10% de pessoas ainda que não decidiram-se para onde vão. E esse é um número chave, sem dúvida nenhuma, né? Esses 10% de indecisos é quem tem a chave da mão para a campanha de Caruaru ser encerrada no primeiro turno ou ter uma segunda rodada, né, onde os candidatos que passarem terão nova oportunidade de se apresentar ao eleitor, enfim. E a gente aí, né, vê a decisão lá no último domingo do mês de outubro. Mas por hora, muito provavelmente nesses 3 dias que faltam, todas as campanhas devem focar, muito provavelmente, nesse eleitor e nessa eleitora, que tem, no final das contas, a chave da eleição na mão, como eu falei agora há pouco. O ponto é que é um momento decisivo e também de muita expectativa. Então a cidade entra aí num momento de uma camada grande de expectativa sobre o que esse eleitor ou eleitora quer fazer. Mas aí, a conferir, a gente volta amanhã com mais comentários, se Deus quiser. Zap Zap da cidade. No Zap Zap, no Zap Zap. O ouvinte